Olá, queridos alunos, eu sou a Luciana Peixoto, eu sou professora de processo penal, delegada de polícia do estado de São Paulo e vou acompanhar vocês nessa preparação para se tornar delegado de polícia também, né? Quem sabe daqui a pouquinho vocês não são os meus colegas de trabalho e a gente vai trocar informações de trabalho ao invés de informações para o concurso público. Então hoje eu tô aqui, eu vou iniciar essa parte nova aí de processo penal com vocês. Vocês já viram a parte inicial, né? A parte lá de inquérito, de ação, de competência. Agora a gente vai entrar na matéria que às vezes o concurseiro começa a deixar um pouco de lado, né? Hoje a gente vai poder falar um pouquinho sobre incidentes processuais, a gente vai falar sobre as exceções, sobre impedimentos, incompatibilidades. É uma matéria que às vezes o concurseiro acaba deixando de lado quando você está estudando, mas tem frequência em concurso público. Então, são 4 blocos que a gente vai ver a matéria e eu tenho certeza que vocês têm muita coisa para aprender sobre esse tema, exatamente porque muita gente não lê, hein? O que mais cai desse tema é a letra de lei. Então, tentem estudar, assistir a nossa aula acompanhados aí do Vademecum, tá bom? Então, eu vou trazer para vocês aí, hoje a gente vai ver questões e processos incidentes. Nesse primeiro bloco, o que a gente vai ver? Questões prejudiciais. E nos outros blocos a gente vai ver 2 blocos de exceções e um bloco de incompatibilidade e impedimento. Então vamos começar. Primeiro são as questões prejudiciais. Como o próprio nome diz, são as questões que prejudicam, que interferem na análise de mérito pelo juiz. O que é a análise de mérito no processo penal, gente? A gente quer angariar justa causa, elementos de materialidade, autoria, para ver se tem uma condenação ou não, né? Se vai ter também elementos suficientes para uma absolvição no final do processo. E existem algumas causas que vão interferir no mérito da causa, que vão realmente interferir no mérito, na possível responsabilização ou criminalização de um fato. Então, são fatos que têm que ser analisados antes pelo juiz. Por isso que eu coloquei aí para vocês, ó. Elas têm que ser decididas pelo magistrado antes de apreciar o fato principal. E elas são diferentes de questões preliminares. Porque a gente tem 2 pontos, ó. As questões preliminares são aquelas que têm que ser analisadas de forma preliminar, porque elas afetam, né? Elas podem prejudicar o andamento regular do processo. Agora, quando a gente fala de prejudicial, a gente já está falando de mérito da causa. A gente está falando de algo muito mais grave. E por isso, elas são autônomas. Elas existem independente da causa principal. Mas como elas vão existir sempre, né, elas vão ter que ser analisadas. Pode ser no juízo civil, no juízo trabalhista ou no penal. Elas sempre vão ser analisadas de forma preliminar, de forma anterior. Não vou usar a palavra preliminar não, senão vocês vão confundir. De forma anterior, para que a gente possa julgar o mérito principal. Então, existem aí 2 ações autônomas. A gente tem 2 procedimentos autônomos, diferente da preliminar. A preliminar, ela só vai obstar o andamento regular do processo. Então, ela é dependente e ela vai ser sempre julgado pelo juízo criminal, tá? Então, tem aí um quadro para vocês, ó. A nossa preliminar, como eu falei, elas são dependentes. Vou deixar aqui na canetinha. Dependentes. E elas podem obstar a apreciação meritória, porque ela tem o único objetivo de uma preliminar é parar a ação, parar o andamento regular daquela ação. Agora, a prejudicial não. Ela vai realmente interferir no mérito da causa. Se a gente tiver o julgamento de uma prejudicial, vou dar um exemplo para vocês. A gente vai analisar a invalidade de um casamento. Essa invalidade de um casamento vai ser analisada lá no juízo civil, tá? Então, a invalidade, ela vai ser analisada de qualquer coisa, de qualquer jeito. Ela é uma ação autônoma, ela é independente, mas ela vai interferir no crime de bigamia. Então, se a gente tem julgada procedente uma ação de invalidade do casamento, aquela ação criminal perdeu o foco, gente. Acabou, não existe mais crime de bigamia, não é isso? A gente não tem mais aí a existência do crime. Então, as questões prejudiciais, elas são autônomas, elas podem ser julgadas tanto no juízo civil, tributário, trabalhista, quanto no criminal. Agora, as preliminares não, as preliminares elas vão ser sempre julgadas no juízo penal.
Então, o próprio juiz ele vai analisar ali o que é de questão preliminar e se vai dar andamento ou não ao julgamento, né, a todo o processo penal. E aí, quando a gente fala de questão prejudicial, que é o nosso foco aqui, tá? As questões prejudiciais que vão interferir no mérito da causa, a gente precisa saber uma classificação dessas questões prejudiciais. Quando a gente fala de analisar se a questão é discutida no mesmo ramo do direito ou não, a gente tem uma classificação homogênea e heterogênea. Então, se o próprio juiz criminal que vai decidir aquela prejudicial, a gente tem uma ação homogênea, a gente tem uma prejudicial homogênea. Por quê? O mesmo juízo, o mesmo ramo do direito criminal que vai resolver. Agora, se a gente tem algo sendo julgado lá no civil, lá no trabalhista, lá no tributário, né, que é muito comum, às vezes a gente está discutindo um débito para poder ver se tem crime ou não de sonegação fiscal, aí a gente vai ter uma prejudicial heterogênea quando ela é julgada por ramo distinto do direito. Além disso, a gente precisa saber se essa prejudicial, se ela é séria e fundada para fundamentar a suspensão do processo. Porque tem casos tão graves, por exemplo, esse que eu citei aí para bigamia, para o crime de bigamia. Então, se a gente não julgar aquela questão da invalidade do casamento, que é muito séria, é fundada, o que adianta o juiz, por exemplo, preferir uma decisão de condenação se ainda vai ser julgado no âmbito civil a invalidade do casamento? Por esse motivo, tem que ser suspensa a ação criminal. Então, quando a gente tem aí uma prejudicial séria e fundada que pode ensejar a suspensão do processo criminal, a gente vai ter aí duas possibilidades, que é a obrigatória e a possibilidade facultativa, que o juiz que vai analisar se é séria e fundada para fundamentar a nossa suspensão. A obrigatória está prevista em lei, o caso que obrigatoriamente vai ter a suspensão do processo criminal. E ainda a gente vai analisar aí, analisa o âmbito de incidência da prejudicial. Ela pode atingir todo o processo ou de forma parcial. Pode ser que ela atinja uma qualificadora, uma atenuante, uma agravante e não o processo criminal como um todo. Continuando, o Brasil então adota o sistema eclético ou misto. O que quer dizer isso? A gente tem prejudiciais homogêneas e prejudiciais heterogêneas. Ele faz uma divisão, né? Ele faz uma diferenciação entre o ramo do direito que vai analisar a prejudicial. Eu coloquei todos os sinônimos aí para vocês. Então, quando a gente fala de prejudicial homogênea, ela também é chamada de não devolutiva. Por que é não devolutiva? Como é do mesmo ramo do direito, a gente não precisa devolver para outro ramo do direito. Por isso que se chama não devolutiva, tá? Imprópria ou imperfeita. Então, eles pertencem ao mesmo ramo. Vai ser decidida tudo na esfera penal, tá? Um exemplo que eu trouxe para vocês aí é a decisão sobre a exceção da verdade nos crimes de calúnia. Vocês sabem que se for provado que aquele fato é verdadeiro, a gente não tem mais o crime de calúnia. E a exceção da verdade, né, ela vai ser julgada no juízo criminal. A exceção da verdade, eu vou deixar aí para vocês, tá prevista aí lá no artigo 138, fala do crime de calúnia, e a exceção está prevista no parágrafo 1º do Código Penal. E a gente tem também as prejudiciais heterogêneas. Devolutivas, por que devolutivas? Porque devolvem, né, para um julgamento no âmbito extrapenal, tá bom? Então, está relacionada a outras áreas do direito. Pode ser direito civil, direito trabalhista, direito tributário. E aí, o exemplo que eu trago para vocês, que não é o direito penal, né? O exemplo que eu trago para vocês aí é a decisão da posse na esfera civil, que vai interferir, por exemplo, no crime de esbulho possessório. Então, se a gente tiver uma discussão de quem que tem a posse legal de um imóvel, a gente vai ter que analisar isso antes, lá no juízo civil, né? Que é quem vai julgar posse
posse, propriedade, tudo, vai ser no juízo civil, para depois analisar se existe ou não um crime de esbulho possessório. Porque se provar que a pessoa que esbulhou um imóvel é o real possuidor ou proprietário, a gente não tem mais o crime, tá? Então, isso daí, a gente tem uma prejudicial heterogênea. E eu vou deixar para vocês aqui o exemplo que a gente tem, artigo 161, parágrafo 1º, inciso 2 do Código Penal, tá? Que é o crime aí de esbulho possessório. E como eu falei, quando a gente fala em devolução ou não devolução, né? Quando é uma prejudicial devolutiva ou não devolutiva, a gente vai analisar se ela vai ser decidida na esfera extrapenal ou não, tá? Continuando, então, o nosso Código de Processo Penal, ele trouxe aí no artigo 92, como eu trouxe para vocês, uma espécie legal de prejudicial obrigatória. Então, é um caso legal em que sempre vai ser analisada de forma preliminar a prejudicial e, nesse caso, é obrigatória a suspensão do processo, tá? Então, quando falar sobre estado civil das pessoas e o juiz reputar séria e fundada a dúvida, ele vai suspender o processo penal até que transite em julgado a sentença no cível. Então, essa é uma espécie de prejudicial obrigatória. Toda vez que a gente surge uma dúvida sobre estado civil da pessoa que for trazer repercussão no âmbito criminal, o juiz vai analisar se essa dúvida, né, se essa questão é séria e fundada e vai suspender o processo criminal até o julgamento do mérito, até o trânsito em julgado no âmbito civil, tá? Então, isso está previsto aí no nosso artigo 92. Essa suspensão, ela tem duração indeterminada, porque é até o trânsito em julgado, como eu tô falando aí, e isso é chamado, inclusive, pela doutrina de crise de instância. Como ela não tem um prazo determinado, né, é até o trânsito em julgado, porque a gente está falando de algo sério e fundado, vamos lembrar disso, a gente vai precisar que o MP intervenha. O MP, ele pode promover a ação civil ou ele pode intervir na ação que já está em andamento. Porque quando a gente está falando de uma ação penal pública, quem é o titular da ação penal pública é o Ministério Público. Então, ele também vai ser o responsável para poder dar um andamento rápido, para poder promover, se não tiver sido promovida ainda a ação no âmbito civil, e para poder dar andamento rápido, para cobrar, para fiscalizar que anda rápido lá no civil, para poder voltar ao andamento do nosso âmbito criminal. E aí eu quero falar umas observações, tá? A questão prejudicial, nesse caso, obrigatória, quando a gente fala de estado civil da pessoa, ela tem que estar relacionada à causa principal do mérito, tá? O fato principal. Não é sobre agravante, atenuante. Então, quando a gente está analisando, por exemplo, aí, um crime de furto, roubo, a gente tem que saber que pode ser que tenha, né, agravante em razão de ser descendente, ascendente, conforme está previsto na lei. Isso não é o foco para suspender a nossa ação, tá? Agora, no crime de bigamia, por exemplo, é essencial que a gente analise antes o estado civil da pessoa. Outra coisa relevante, provar minoridade, gente, estado civil de pessoa também. Isso tem que ser feito antes, porque isso vai ter uma grande repercussão na imputabilidade, né? Então, isso também tem que ser analisado no âmbito civil de forma prejudicial e preliminar ao mérito. Outro ponto importante, quando a gente está falando de prejudicial, isso vai obstar, isso vai impedir o andamento do processo penal, mas não do inquérito. Então, se a gente está falando como delegado de polícia de investigação, se tem prejudicial ou não, se tem processo civil rolando ou não, isso não interfere em nada no andamento do inquérito policial, tá bom? Além disso, quem que vai poder arguir essa prejudicial? Vocês acham que é só as partes, a parte interessada, o juiz? Em decorrência do princípio do impulso oficial, aí, previsto inclusive no artigo 94 do CPP, o juiz ou as partes, o juiz pode de ofício arguir uma preliminar, tá? Então, pode ser ou o juiz ou
as partes que vão arguir essa preliminar. E também é possível que sejam feitas medidas instrutórias urgentes, porque se a gente vai suspender o processo, a gente tem que garantir que as testemunhas urgentes, as provas urgentes, elas sejam realizadas, os atos instrutórios urgentes sejam realizados antes da suspensão do processo, tá? Então, mesmo sabendo que o processo vai suspender, a gente pode fazer uma oitiva, a gente pode fazer alguma diligência, qualquer coisa que seja urgente, que seja necessário para o processo. E aí eu queria colocar também uma observação para vocês. A decisão de suspensão, tá? Então, eu decidi que eu vou suspender o processo e que eu vou enviar as partes para discutir aquele assunto lá no juízo civil. Existe algum recurso dessa decisão ou não? Que vai encaminhar as partes para discutir no civil? Existe. O famoso, vou tentar colocar aqui num lugarzinho para vocês, rese nos termos do artigo 581, inciso 16. Tá? Agora, se negar, se o juiz falar, não vou suspender, não entendo que é algo sério e fundado, então vai ter um andamento normal do processo. Existe alguma forma de você impugnar essa decisão do juiz? Não, tá? Não cabe recurso. É claro que vai caber um possível pedido de habeas corpus e cabe até a chamada correição parcial, que não é muito utilizada não, mas tem regramento nos TJs de cada local, né? Tem regramento aí quando existe um erro no procedimento, um erro improcedendo. A gente pode entrar com a correição parcial para poder criticar, para impugnar aquela decisão. Mas se falar, tem algum recurso previsto? Não cabe rese, não cabe apelação, não tem recurso previsto na lei, tá bom? Mas vai caber habeas corpus, se tiver envolvido aí direito à liberdade, e vai caber também, se for alguma ilegalidade, mandado de segurança, como todo mundo bem sabe, né? Agora, quando a gente falar sobre matéria distinta sobre o estado civil das pessoas, a gente está falando de uma matéria totalmente diferente do estado civil da pessoa. A gente está falando ou de direito obrigacional, de direito real, de direito trabalhista. A gente vai ter a chamada prejudicial facultativa, tá? Ela vai poder ser arguída pelas partes ou de ofício pelo juiz, em razão do princípio do impulso oficial, previsto aí no artigo 94 do Código de Processo Penal, mas nem sempre ela vai suspender o processo, tá bom? Então tá aí, ó. No crime de ação penal pública, assim como a gente já viu, o MP vai intervir nas causas no juízo civil, tá? Para poder ter o rápido andamento. Então, o interesse a gente quer que o processo que for feito fora do juízo criminal, que ele corra rápido para a gente poder dar andamento na nossa causa criminal, não é isso? A questão, ela já tem que estar sendo discutida em alguma ação civil, trabalhista, criminal. Então, não é aquela questão da prejudicial que você vai falar assim, olha, eu vou arguir ainda em um procedimento à parte. Não, já tem que estar em andamento para você arguí-la no âmbito criminal e aí sim a gente poder ver, analisar se vai ter a suspensão ou não da causa, tá? Então, aqui, ó, a questão precisa estar sendo discutida em ação civil já instaurada. E é legal falar também que o que decidir no juízo civil, no juízo trabalhista, o juiz criminal fica vinculado a essa decisão. Então, ele não vai poder dar uma decisão diferente. Isso traz grandes repercussões, porque às vezes, se for deferida a medida lá, acaba com o nosso crime aqui. Não é isso? Então, o exemplo que eu dei, se for invalidado o casamento lá no juízo civil, não é uma questão de prejudicial facultativa, né, gente? Seria uma prejudicial obrigatória, porque fala de estado civil da pessoa. Mas, se a gente analisar, olha, se lá for invalidado o casamento, a gente não tem mais crime de bigamia. E se não tem mais o crime, a gente não tem mais o mérito da causa no nosso processo criminal, tá? Então, a mesma coisa acontece tanto na obrigatória quanto na facultativa, na prejudicial obrigatória, na prejudicial facultativa, que o juízo ele fica vinculado à decisão proferida no juízo civil, trabalhista, tributário, em qualquer um dos dois, tá? Como eu falei, pode ser arguída pelo juiz ou pelas partes.
Vamos dar uma olhada aqui. Medidas instrutórias. No caso de prejudicial facultativa, a gente pode analisar as medidas instrutórias urgentes de forma anterior, antes de suspender ou não o processo? Claro, tá? Então tá escrito aqui, ó, gente. Após a inquirição de testemunhas e realização de provas de natureza urgente, está previsto na lei. Então, a gente pode ter atos instrutórios no procedimento criminal, mesmo existindo uma prejudicial, tá bom? E, como sempre, a suspensão ela é somente do processo, ela não envolve o inquérito, então a gente pode continuar investigando, mesmo sabendo que existe um processo correndo lá no cível, porque ainda não começou o processo, né, gente? Ato de investigação, a gente não sabe nem se vai ter a justa causa para o MP oferecer denúncia. Então, não vai impedir o andamento do inquérito. O inquérito ele pode acontecer, pode ter todos os atos da investigação, o delegado pode relatar e enviar para o MP. Agora, a partir do momento que a gente tem o recebimento da denúncia e que começa o processo, aí a prejudicial vai ter interferência, tá bom? E quando for o juiz entender que o caso ele é de alta complexidade, a gente está falando de prejudicial facultativa, ele entende que o ato é complexo, ele entende que é sério, é fundado e que deve suspender o processo criminal. A gente viu que na prejudicial obrigatória não tem prazo, né? É até o trânsito em julgado da sentença. E aqui na facultativa, o juiz ele pode fixar um prazo. Então, ele vai fixar um prazo e quando acabar esse prazo que ele fixou, o prazo pode ser, inclusive, prorrogado, tá bom? O juiz pode prorrogar o prazo por um período para ver se acaba a ação na outra esfera. Agora, se o juiz vê que tá enrolando lá, que não vai acabar nunca, vocês sabem, né? Tem processo aí que dura anos. Imagina aí uma causa trabalhista que tá durando 1, 2, 3 anos. Aí ele fala, peraí, vamos fazer o seguinte, já que não é uma prejudicial obrigatória, é facultativa, eu vou prorrogar por mais 6 meses. Aí ele foi lá e prorrogou o período de suspensão por mais 6 meses. Não resolveu. Ele vai falar, então manda pra cá. Quem vai resolver esse negócio sou eu. Então ele pode, inclusive, resolver no próprio juízo criminal essa prejudicial para voltar a dar um andamento, tá? E enquanto a gente está com o prazo suspenso da ação, tanto na prejudicial facultativa quanto na prejudicial obrigatória, o prazo prescricional também fica suspenso, tá? Então, o prazo fica suspenso, a gente tem previsão aí no artigo 116, inciso 1 do Código Penal, que fala sobre a suspensão do prazo prescricional. Só volta a correr quando a ação voltar a correr, lógico, né, gente? Senão o prazo prescricional ia pelos ares e o processo ia ficar prescrito. E a decisão que suspende o processo e encaminha as partes para o cível, vocês acham que é recorrível ou não? É recorrível. Nos mesmos termos do artigo 581, inciso 16 do CPP, tá bom? Então, ela é recorrível por rese. E quando é negado o pedido? Aí a gente não tem nenhum recurso passível na lei, que está previsto na lei para poder impugnar essa decisão do juiz, mas é claro que cabe habeas corpus, cabe mandado de segurança, dependendo do direito que está em questão, tá? E, novamente, como eu já tinha falado, a decisão definitiva do juízo civil faz coisa julgada no juízo penal. Então, ele fica vinculado a essa decisão. Vamos analisar também, quando a gente fala em prejudicial, se ela é total ou se ela é parcial. Então, eu coloquei aí para vocês, ó. Total, o que vai ser uma prejudicial total? A solução da questão tem um condão de fulminar a existência do crime. Tá? É o que eu citei, a invalidade do casamento acaba com o crime de bigamia. E pode ser parcial também. Então, a prejudicial, ela pode estar relacionada a alguma circunstância do crime, que pode gerar uma qualificadora, uma atenuante, uma causa de aumento de pena, uma causa de diminuição de pena, mas ela não interfere no crime em si, tá? Então, depois que ela for julgada, a gente vai ver que ela não chegou a interferir no crime em si.
Esses são os principais pontos que eu tenho para falar aqui sobre questão prejudicial. A gente já volta no próximo bloco para poder ver as exceções e vamos continuar estudando aí o tema. Não esqueçam, gente, código do lado, porque o que mais cai dessa matéria é letra de lei, hein? A gente já tá de volta. Agora vamos falar sobre exceções. Então, a exceção é uma forma indireta de defesa. Vamos lá? A exceção é uma forma indireta de defesa para discussão sobre condições da ação ou pressupostos processuais. Então, é um procedimento incidental que visa combater o exercício da ação, tá? A gente tem aí a previsão das nossas exceções no artigo 95 do Código de Processo Penal e ele traz 5 exceções. Então, o artigo 95 fala sobre exceção de suspeição, incompetência do juízo, litispendência, ilegitimidade da parte e coisa julgada. A gente vai analisar essas 5 exceções, tá? Elas vão ser processadas sempre em autos em apartado e, em regra, não suspendem o andamento do processo. A gente estava vendo antes prejudiciais. E eu falei que as prejudiciais, quando elas são sérias, são fundadas, né? O juiz entende sérias e fundadas, elas vão acabar suspendendo o andamento da ação criminal. Aqui não. Aqui, em regra, não há suspensão, mas elas vão ser analisadas em apartado do andamento da ação principal. E aí eu trouxe para vocês uma divisão, tá? Essas exceções, elas podem ser dilatórias, elas simplesmente procrastinam, elas fazem com que o processo tenha um andamento mais longo, ou peremptórias, que podem levar à extinção do nosso processo criminal. Então, a gente tem aí 2 espécies de exceção, 2 classificações, né? Como eu falei, as peremptórias levam à extinção do processo, são elas litispendência, coisa julgada e ilegitimidade ad causam. E a gente tem também aquelas procrastinatórias, que aumenta o lapso temporal do nosso processo. Então, se o processo ia demorar 1 ano, agora ele vai demorar 2, porque tem que analisar a exceção em apartado. São elas suspeição e impedimento, incompetência do juízo e ilegitimidade ad processo. Então, vamos começar da nossa primeira, exceção de suspeição, tá? Elas estão enumeradas, as hipóteses de suspeição do juiz, tá? Elas estão enumeradas lá no artigo 254 do Código Penal. Elas acabam comprometendo a imparcialidade do julgador. São aqueles casos em que, em razão de algum laço com uma das partes, né? Aí ser amigo íntimo, inimigo capital, ser aí cônjuge, o juiz ele acaba não sendo imparcial na sua decisão. A gente sabe que o juiz ele precisa decidir com relação às provas proferidas nos autos. Então, ele tem que agir de forma imparcial. Mas se ele for muito amigo de uma das partes, se ele tiver aí, aconselhado qualquer uma das partes, ele acaba perdendo essa imparcialidade e ele se torna suspeito. A suspeição não atinge só os juízes. Ela atinge também MP, jurados, funcionários ou auxiliares da justiça, intérpretes e peritos, tá? Inclusive, é um dever legal eles falarem que são suspeitos se tiver presente algum dos casos, tá? Então, ela pode ser arguída de ofício. Então, eu vou colocar aqui, hoje eu sou delegada, né? Não incide a suspeição sobre delegado, a gente já vai falar sobre isso. Mas, imaginem que eu sou a juíza do caso. E aí, eu odeio a pessoa que eu tô ali para condenar ou não. Vocês acham que eu vou pegar pesado ou não vou, né? Vou ser caneta pesada. Então, em razão disso, eu preciso falar que eu sou suspeita e mandar o processo para quem vai responder no meu lugar, tá? Para uma nova distribuição. Agora, se eu não falar nada, as partes, elas vão poder provocar e arguir a suspeição. Então, o juiz, ele pode se dar por suspeito, né? Ele vai poder ser recusado por qualquer das partes. E aí, se ele concordar com aquela arguição de suspeição, ele vai pegar e vai mandar o processo para outro juiz que vai fazer o julgamento. Agora, se ele não concordar, ele falar, não, pera aí, eu não sou suspeito, não. O que ele vai fazer?
ele vai atuar em apartado, ele vai abrir um procedimento em apartado, ele vai colocar a sua resposta em 3 dias, tá? E aí ele vai determinar que isso seja remetido para o tribunal ou para o juiz competente para julgar em 24 horas. Então, vamos só dar uma olhada aí, ó, artigo 254, que são os casos de suspeição. Se for amigo íntimo ou inimigo capital de qualquer delas. Se ele, seu cônjuge, ascendente ou descendente, estiver respondendo a processo por fato análogo, sobre cujo caráter criminoso haja controvérsia. Se ele, seu cônjuge, parente consanguíneo ou afim até 3º grau, lembrem, marca aí no código esse até 3º grau, que às vezes eles trocam e tiram ou colocam até 4º grau, como pegadinha de prova de primeira etapa. Inclusive, sustentar demanda ou responder a processo que tenha de ser julgado por qualquer das partes. Se tiver aconselhado qualquer das partes, se for credor ou devedor, tutor ou curador de qualquer das partes, se for sócio, acionista ou administrador de sociedade interessada no processo. Então, está previsto aí no artigo 254. De acordo com o artigo 255 do Código de Processo Penal, se o impedimento ou suspensão for em razão de afinidade, parentesco por afinidade, ele vai cessar com o casamento, tá? Então, isso é um ponto importante para vocês saberem, mas ele vai cessar com o casamento, salvo, né, se sobrevier descendentes, ou se não tiver descendentes, mesmo assim, o juiz não vai funcionar como sogro, padrasto, cunhado, genro ou enteado de quem for parte do processo. Isso está previsto aí no artigo 255 do CPP. A arguição de suspeição precede qualquer outra, salvo quando fundada em motivo superveniente. Então, se a gente descobrir depois que o juiz era amigo íntimo, que era inimigo capital, aí a gente não tem o que fazer, né? A gente vai arguir no momento que descobrir. Agora, a suspeição, como ela é muito relevante porque ela vai intervir na imparcialidade do juiz, ela tem que ser a primeira a ser arguída e a primeira a ser julgada. Porque senão os atos que são imparciais, eles vão acabar tendo uma invalidade, né? A gente vai ter aí uma nulidade relativa dos atos. E por isso que tem que ser arguída para não prejudicar o andamento do processo. Ela vai poder ser arguída de ofício pelo juiz. Então, o próprio juiz vai se decretar, eu sou suspeito, e ele vai fazer por escrito os motivos da sua suspeição e vai remeter para o seu substituto. E aí as partes vão ficar sabendo, vão ser intimadas dessa decisão. Ou então, se o juiz não falou nada, as partes vão poder arguir. A gente tem aí chamado excipiente, está previsto no artigo 98. Então, as partes em petição assinada ou por procuração com poderes especiais, com os motivos, prova documental, prova de testemunha, vai poder arguir o juiz como suspeito. E aí eu quero trazer uma observação, eu deixei informativo 560 do STJ. O que fala esse informativo, né, professora? Quando a gente está falando de defensoria pública, a gente teve um julgado que falava que a defensoria pública, diante do fato de estar preso o réu, ele não estava nem na mesma comarca. Então, que não seria necessária a procuração com poderes especiais. E aí, a decisão do STJ foi que é necessário, mesmo sendo defensoria pública e mesmo o réu não estando na mesma comarca, é indispensável procuração com poderes especiais, se não for feita em petição assinada pela própria parte, tá? Então, mesmo sendo defensoria pública, precisa de procuração com poderes especiais, porque o artigo 98 exige manifestação expressa da parte, tá? Então, é preciso a procuração, sim, e nesse caso específico, a Defensoria Pública, ele não está atuando como substituto processual, mas ele está atuando como representante processual. Então, é indispensável a nossa procuração.
E aí eu trouxe um resuminho para vocês. Olha, então a gente tem aí a suspeição. Ela pode ser arguída de ofício pelo juiz. Se ela for arguída de ofício pelo juiz, né, ele reconhecer a suspeição, ele vai sustar a marcha do processo e ele vai juntar nos autos a petição com todos os fatos e ele vai mandar para quem for o novo responsável. Pode ser arguído também pelas partes. Então, imagina que as partes, qualquer uma delas, né, foi lá e arguiu a suspeição e vai mandar para o juiz. O juiz analisou o pedido, tá? Então, tá lá o pedido assinado por ele ou com procuração com poderes especiais e ele falou, realmente, depois de eu ver tudo que você tá arguindo aí, eu vou me declarar como suspeito. O que ele vai fazer? Ele vai sustar o processo, então ele vai parar o processo no jeito que ele tá, ele vai juntar nos autos a petição com os documentos, com o despacho, tudo direitinho e fundamentado do motivo que ele se declara suspeito. E aí ele vai remeter para o juiz substituto, para o novo juiz que vai julgar aquele fato. Agora, se ele não aceitou a suspeição, aí a gente vai ter um procedimento que vai ter que ser julgado. Então, ele vai fazer um procedimento em apartado. Ele, em 3 dias, vai apresentar a sua resposta de por que ele não concorda com esse fato de falarem que ele é suspeito. E em 24 horas, ele vai remeter para o tribunal ou para o juiz responsável por julgar a causa, tá? E aqui a gente tem que fazer alguns pontos relevantes, tá? Primeira coisa, depois que o procedimento em apartado for remetido para o tribunal, se ele vê que não tem nem pé nem cabeça o pedido, ele pode, de forma liminar, recusar essa suspeição, essa exceção de suspeição. Ou pode chamar as partes, as testemunhas, ouvir e tomar uma decisão. A partir do momento que ele toma uma decisão, nasce uma responsabilidade. Se mostrar que o juiz ele agiu com um erro que era indesculpável, um erro inexcusável, ou seja, era possível que o juiz já tivesse se declarado como suspeito, ele vai ter que pagar com as custas daquele procedimento. Agora, se mostrar que não foi por erro inexcusável, aí o juiz não paga nada, a gente só vai remeter para o novo juiz para julgar o feito. Agora, se o tribunal ele vê que foi feito tudo com má fé pelo recipiente, né, pela parte que promoveu a suspeição, ele agiu com má fé, aí vai ter responsabilidade também, né? Então, aí ele vai ter que pagar uma multa que vai ser imposta, porque moveu a máquina estatal, atrapalhou o andamento do processo, deixou tudo mais moroso e ainda apontou o dedo, né? Tentou mostrar uma suspeição que não existia de má fé. Aí ele vai ter que pagar uma multa ainda. Outro ponto relevante, eu falei que normalmente, em regra, as exceções não suspendem o andamento processual. Mas imaginem que o réu, ele resolve falar que o juiz é suspeito. E aí, o MP, que era aí quem estava oferecendo a ação penal, ele fala, nossa, eu concordo com essa arguição de suspeição. Pode ser que ele seja suspeito mesmo. Nesse caso específico, se houver concordância da procedência da arguição de suspeição pela parte contrária, é permitido que o processo seja sustado, tá? De forma excepcional, até que seja julgado a suspeição, o incidente de suspeição aí previsto no artigo 102 do CPP. Como eu falei, não é só o juiz que vai ser suspeito, tá? Isso vai implicar também ao membro do MP, e aí o juiz, depois que ouvir o membro do MP, ele vai decidir, tá? Ele pode admitir aí a produção de provas, oitiva de testemunhas no prazo de 3 dias. Quando a gente fala de perito, intérprete, serventuário da justiça, funcionário da justiça, o juiz vai decidir também sem recurso, mas de acordo com o que já está ali, ó, a prova imediata que já está produzida. E quanto for em relação aos jurados, aí a arguição vai ser feita oralmente, né? O presidente do tribunal do júri vai rejeitar, ou então, se comprovar, vai constar na ata e vai retirar aquele jurado do andamento do tribunal do júri, né? Do julgamento em plenário.
Eu coloquei para vocês, ó, não é possível arguição de suspeição das autoridades policiais, mas elas deverão se declarar suspeitas quando presente motivo legal. Então, para o delegado de polícia, não vai ter uma arguição de suspeição que vai ocorrer em apartado, nada disso. Mas eu, como delegada, se eu pegar um inquérito que eu tenho que investigar alguém que é muito amigo meu, que é alguém conhecido, eu devo me declarar suspeita. E aí a doutrina majoritária, ela alega que conforme o artigo 28 o artigo 5º, parágrafo 2º do Código de Processo Penal, que permite um recurso para o chefe, né? Para o chefe de polícia lá, quando o inquérito não foi instaurado, é possível a gente fazer um recurso para o chefe de polícia. Então, eles entendem que nesse caso também, se houver a suspeição de um delegado, apesar da gente não poder arguir uma exceção de suspeição, a gente pode fazer um pedido para o chefe de polícia declarando a suspeição daquele delegado de polícia, daquela autoridade policial. Mas isso é de acordo com a doutrina majoritária que alega essa possibilidade. A princípio, não existe a possibilidade legal de uma arguição de exceção de autoridade policial. E é importante falar isso porque a exceção também, ela vai se dar em apartado ao processo penal. Quando a gente está falando da fase de inquérito, a gente ainda não tem processo, tá? Então, por isso também não é arguída a exceção de suspeição do delegado de polícia que atua na fase pré-processual, tá? A decisão que acolhe a exceção de suspeição. Então, a decisão que aceitou a exceção tem algum recurso ou não? Nos termos do artigo, então aqui ó, acolhimento, nos termos do artigo 581, inciso 3 do CPP, não existe recurso. No caso específico de suspeição. E aí, nesse caso, o que vai ser permitido? Vai ser permitido que seja impetrado habeas corpus ou mandado de segurança, dependendo do direito que está sendo impugnado, tá? O direito que vai ter reflexo, né, nesse ato aí de suspeição, tá bom? Então, a gente já volta para continuar falando das outras suspeições. Ó, das outras exceções, né? Já tô confundindo tudo aqui. Espero que tenha ficado muito clara aí essa diferença sobre exceção de suspeição, exceção do juiz, exceção do MP, perito, intérprete, jurado, e lembrando que delegado de polícia não existe exceção de suspeição ao delegado, tá? Então, a gente já volta no próximo bloco. Estamos de volta, vamos continuar falando sobre as exceções. Agora eu quero falar com vocês sobre exceção de incompetência do juiz, chamada aí de declinar fori. Quando que ela vai acontecer, né? É uma forma de defesa indireta apresentada pela parte que vai arguir a incompetência relativa, tá? A gente sabe que a única incompetência relativa que tem é a incompetência territorial. A doutrina majoritária entende, inclusive, que o juiz pode, de ofício, falar sobre a exceção de incompetência do juiz, né? Então, ele pode se declarar incompetente, mesmo sendo relativa, mas somente até a absolvição sumária. E aí eu posso citar o nosso grande doutrinador, Nestor Távora, que utiliza essa forma de pensar, né? Esse entendimento. E é uma matéria de ordem pública, por isso que falam que o juiz pode arguir de ofício. Mas depois que já acabou aí o momento dele de atuar, que era até a absolvição sumária, e aí a parte tem a possibilidade de arguir, ela tem que arguir o mais rápido possível, né? Senão, ela acaba perdendo, tendo a preclusão do seu direito de arguir aí. E, então, tá, a exceção de incompetência pode ser arguída por escrito ou verbalmente no prazo de defesa preliminar. Por isso que eu falei, tem que ser no primeiro momento que ela vai arguir, senão depois vai precluir esse direito e o juiz, ele acaba se tornando competente para julgar aquele feito, porque é exatamente uma competência relativa. Se não foi arguída no momento inicial,
ela vai poder ter estendida a sua competência. Então, vamos lá. Pode ser arguída verbalmente ou por escrito. Não suspende o curso do processo principal. Não suspende o curso do processo principal. Muito importante isso, hein? E o MP sempre vai ser ouvido antes de ser proferida a decisão, tá? Se aceita essa declinatória, então se for aceito o pedido, os autos vão ser encaminhados para o juiz competente e o juiz competente ele vai ratificar os atos instrutórios anteriores e vai renovar os atos decisórios, porque os atos decisórios vão ser nulos, né? Agora, os atos instrutórios vão ser anuláveis e aí ele vai poder ratificar esses atos para que não tenha nenhum tipo de prejuízo, não seja prejudicial, né? E que todos os atos tenham um andamento regular, não tem problema nenhum. A incompetência, recusada a incompetência, então se no final finalizou a exceção, foi recusada, o juiz vai continuar com o feito e vai dar um andamento normal. O que é importante a gente saber? Se for uma incompetência absoluta, a gente está falando de incompetência relativa, vai poder ser feito por meio de incompetência também? Gente, a incompetência absoluta, ela pode ser arguída em qualquer momento, ela pode ser arguída por qualquer instrumento. Então, se ela pode ser arguída por qualquer instrumento, também pode ser arguída pela exceção de incompetência. A exceção, em regra, é relacionada à incompetência relativa, mas também pode ser usada para incompetência absoluta, não tem problema nenhum, mas a absoluta vai ser arguída em qualquer fase do processo. Contra a decisão que reconhece, aceita a declinatória, tem algum recurso cabível? Reze, recurso em sentido estrito, nos termos do artigo 581, inciso 2 e inciso 3 do CPP. E daquela que rejeita, né, que denega o pedido, que recusa a incompetência, tem algum recurso? Ela é irrecorrível. Mas se tiver alguma repercussão no direito de liberdade, pode caber habeas corpus, ou se for uma decisão ilegal, cabe aí também mandado de segurança, tá? Mas ela é irrecorrível, a gente não tem recurso previsto na lei. Eu acho que esses eram os pontos principais para falar sobre a incompetência do juiz. Eu quero lembrar que também existe o conflito de competência, né? Quando a gente está falando de incompetência, não existe só a exceção de incompetência. A gente tem a possibilidade também do conflito de jurisdição ou do conflito de competência, que pode ser positivo, 2 juízes se declaram competentes para julgar o feito, ou negativo, 2 juízes se declaram incompetentes para julgar o feito. E aí precisa decidir quem que vai ser o competente para poder fazer o julgamento, né? Então existe também aí o conflito de competência ou conflito de jurisdição. Exceção de litispendência, ilegitimidade da parte e coisa julgada. Está previsto aí no artigo 110 do CPP. No caso de propositura de mais de uma dessas exceções, elas vão ter que ser acumuladas em um pedido só, tá? Então tem que ser em uma única petição de forma articulada. Vão ser processadas em apartado como regra de qualquer exceção e não suspendem o andamento do processo penal, da ação penal. Por ser matéria de ordem pública, pode ser reconhecida, inclusive, de ofício pelo juiz. Como a gente viu, quando a gente fala aí de coisa julgada ou litispendência, né, pode levar, inclusive, ao fim do processo. Então, a gente tem uma exceção peremptória. O que é a litispendência? Litispendência são 2 ações iguais. Então, quando a gente tiver coexistência de processo, 2 processos em andamento ao mesmo tempo, falando sobre o mesmo fato, no dia 5 de março, João subtraiu coisa alheia móvel de Maria. Os 2 falam sobre o mesmo fato que aconteceu no dia 5 de março entre João e Maria subtraindo coisa alheia móvel. Então, é idêntica a imputação fática.
Aqui eu quero colocar imputação fática, porque pode ser que o delegado tenha tipificado, o delegado não, né? O membro do MP que ofereceu denúncia tenha tipificado como roubo e o outro ele tenha tipificado como furto ou furto qualificado. Então não interessa o nome iuris do crime que está sendo usado, não interessa a tipificação que foi dada pelo promotor, mas tem que interessar o fato que tem que ser o mesmo, tá? O mesmo legitimado passivo, então a gente tem aí o mesmo réu nas duas ações e o mesmo pedido. Nesse caso, a gente tem duas ações iguais, dando andamento. Não pode, né? Se o fato já está sendo analisado em um processo, vai arguir a exceção de litispendência no outro para extinção daquele outro processo. Então, a decisão que rejeita a exceção de litispendência, eu entrei com o pedido para poder extinguir um dos processos. Se esse pedido for rejeitado, essa decisão é irrecorrível e ela pode ser atacada por habeas corpus. Até porque 2 processos com certeza podem levar a interferência no direito de liberdade, né? Imagina que naquele procedimento, que é o segundo, fazem um pedido de prisão temporária, ou de prisão temporária não, porque já está em fase processual, de prisão preventiva. Aí foi feito o pedido de prisão. Vai ter interferência no direito de liberdade? Sim. Então, nesse caso, é cabível habeas corpus ou habeas corpus preliminar, não tem problema, mas é irrecorrível. Dentro dos recursos legais que a gente tem previstos na lei, não tem previsão de recurso para rejeição da exceção de litispendência. Agora, a decisão que aceita a litispendência, ela é recorrível? Sim, ela é recorrível por um recurso no sentido estrito, ou então pode reconhecer de ofício a litispendência, né? O juiz, por ser matéria de ordem pública, ele pode de ofício reconhecer, e aí, nesse caso, vai ser cabível apelação. Agora vamos falar sobre ilegitimidade da parte. Então, a gente estava falando de 2 processos com o mesmo fato, o mesmo réu, o mesmo pedido, a mesma imputação fática. Agora a gente vai falar sobre ilegitimidade. A gente tem a ilegitimidade relacionada à condição da ação e relacionada à capacidade postulatória. Então, a gente tem a ilegitimidade ad causum, que é relacionada à condição da ação, e a gente tem a ad processum, que é relacionada à capacidade postulatória. Vou dar um exemplo para vocês. Se a gente está falando de queixa-crime, quem que vai atuar no polo ativo oferecendo a ação? Vocês concordam comigo que vai ser o querelante, né, a vítima, que vai atuar ali? Sim, mas ela tem que ser representada por um advogado, ela não tem capacidade postulatória, tá? Agora, se a gente já tem uma parte, né, como condição da ação, imaginem que a gente tem aí um processo contra o irmão do nosso autor. Ele não é parte, não é a ele que é imputado o fato. Então, ele é ilegítimo, ele é uma parte ilegítima. E aí vai interferir nas condições da ação e não na simples capacidade postulatória. Então, no caso da primeira, né, que é a legitimidade aí ad causam, a gente tem toda a nulidade do processo. Se o MP oferece denúncia contra o irmão do autor do fato, todo o processo é nulo, porque o foco, quem é legítimo para constar ali no polo passivo é o autor e não o irmão. Agora, se a gente tem relacionada a capacidade postulatória, pode ser que entre um advogado no processo e saneie os atos tudo direitinho. Melhor para vocês lembrarem como exemplo. Imagina que a gente tem um advogado e a OAB dele foi suspensa. Ele não tem mais capacidade postulatória para estar atuando naquele processo. Mas pode vir um outro advogado e sanear os atos e não vai ter problema nenhum. Ele vai ratificar os atos e vai resolver todos os problemas, tá? Da decisão que rejeita a exceção de ilegitimidade da parte ou o acolhimento de ofício pelo juiz, a gente tem que essa decisão é irrecorrível. Então, vai caber habeas corpus ou mandado de segurança, dependendo do direito que está em jogo. Agora, quando aceitar a exceção de legitimidade, aí é cabível recurso em sentido estrito
nos termos do artigo 581, inciso 3 do Código de Processo Penal. E vamos para a nossa última exceção. Exceção de coisa julgada. Somente pode ser oposta sobre o fato principal, tá? Então, o que é a coisa julgada? Já foi julgado aquele processo, o mesmo fato. Quando eu falei sobre litispendência, eu falei que os dois processos eles tinham que estar em andamento ao mesmo tempo. Coisa julgada é um processo já foi julgado, já teve o trânsito em julgado, e aí vão e oferecem um outro processo com o mesmo fato, a mesma causa. A gente vai ter aí, então, uma exceção de coisa julgada. Mas tem que lembrar que é só com relação ao fato principal, tá? Se for relação a alguma causa de aumento de pena, alguma circunstância do fato, não tem essa exceção de coisa julgada. Da decisão que rejeita a exceção, ela também vai ser irrecorrível, cabendo habeas corpus ou mandado de segurança, se for, dependendo do direito que for atrelado aí, que tiver em jogo. Agora, a exceção que aceita a coisa julgada, a gente tem aí a possibilidade, então, de oferecer um recurso em sentido estrito. E se o juiz reconhecer de ofício a coisa julgada, a gente tem a possibilidade aí do recurso de apelação nos termos do artigo 593, inciso 2 do Código de Processo Penal. E aí eu trouxe um resuminho para vocês, ó. Essa arguição, ela pode ser oral ou escrita. Vai formar um auto em apartado. Vai ter a oitiva da parte contrária e o Ministério Público sempre vai estar acompanhando. Se ele não for a parte que está arguindo, que está ali pedindo a exceção, ele vai ser ouvido como custos legis, ou seja, ele vai ser ouvido como fiscal da lei. Tá? O MP, então, sempre vai estar presente na exceção. E aí, depois, quando for julgado, a gente tem uma decisão judicial que pode ser atacada se for cabível recurso, essa decisão que aceita, ela normalmente é atacada por rese, nos termos aí do artigo 581, inciso 3, tirando a exceção de suspeição, conforme vocês vão ver. Agora, em regra, quando ela é denegada, a gente não tem recurso cabendo habeas corpus ou mandado de segurança. Então, esse é um resumão do que a gente viu. Espero que vocês tenham aprendido a matéria e a gente volta para poder falar sobre incompatibilidades e impedimentos já no próximo bloco. Espera só um minutinho aí que a gente está voltando. Para finalizar, vamos falar sobre incompatibilidades e impedimentos nesse nosso último bloco. Então, foco agora em incompatibilidade e impedimento, que são institutos que não se confundem e também não confunde com suspeição, hein, gente? O que é suspeição? A gente viu nos blocos anteriores que a gente tem a exceção de suspeição. Então, suspeição é quando o juiz tem a sua imparcialidade prejudicada. Então, ele se torna parcial por causa de um vínculo ou relação com algumas partes do processo. Então, a gente tem uma previsão legal lá, na qual o juiz ele vai se declarar suspeito, ou então qualquer uma das partes pode arguir a suspeição. Não é isso? Agora, o impedimento é um total impedimento. Por quê? É uma relação direta do juiz com a demanda. Nesse caso, o juiz está impedido, proibido, ele não pode participar do julgamento daquela ação. Então, ele tem interesse no objeto da demanda. Possui previsão aí no artigo 252 do Código de Processo Penal. Vamos passar o olho. Quando tiver funcionado seu cônjuge, parente consanguíneo, afim, em linha reta, colateral até terceiro grau, inclusive, como defensor, advogado, órgão do MP, autoridade policial, auxiliar da justiça ou perito. Então, imaginem que o meu marido vai julgar um processo que eu atuei como delegada. A chance dele ir de acordo com a minha decisão é muito grande, gente. Ele não vai ter parcialidade, né? Porque ele está diretamente relacionado à demanda. Imagina que eu fiquei discutindo com ele aqui em casa. Putz, estou atrás daquele cara, estou investigando, quero prender ele e tal. Vocês acham que ele vai conseguir ser imparcial? Não, porque ele está diretamente relacionado à demanda, tá? Outro fato que também vai servir como impedimento, se ele próprio tiver desempenhado qualquer uma dessas funções ou servido como testemunha. Claro, né, gente?
Primeiro que se ele é testemunha, ele vai julgar de acordo com a sua própria ideia. E também, se ele tiver desempenhado outra função, imagina que ele ofereceu denúncia e depois ele vai julgar. Ele passou de MP, ele fez outro concurso e virou juiz. Ele não vai poder julgar o processo que ele ofereceu a denúncia, né? Porque ele acaba sendo, ele tem ligação com o processo criminal, então ele não consegue atuar de forma imparcial. Tiver funcionado como juiz de outra instância, pronunciando sobre fato ou direito sobre a questão, por óbvio também, imagina que ele é um juiz de primeiro grau, e aí ele teve uma promoção, virou um desembargador. E aí ele julgou um feito, e esse feito teve recurso, e ele está no tribunal. E aí cai para ele julgar novamente o mesmo processo. Também não pode estar impedido, é proibido de realizar esse julgamento. E por último, ele próprio, seu cônjuge ou parente consanguíneo ou afim em linha reta ou colateral até terceiro grau, inclusive, por parte ou diretamente interessado no feito, né? Imagina que se o juiz vai julgar um processo que o filho dele é a vítima, o filho dele que foi roubado. Não faz sentido nenhum, porque ele não consegue ser imparcial, ele está diretamente relacionado à demanda. Então, ele está impedido, proibido de atuar nesse feito, tá? E a gente tem aí a possibilidade da incompatibilidade. A incompatibilidade é tudo que não é suspeição e impedimento. A gente tem aí a suspeição e o impedimento previstos em lei. Tudo que interfere na imparcialidade do juiz e que não é suspeição e impedimento é incompatibilidade. Em regra, a incompatibilidade está relacionada às leis de organização judiciária. Mas tudo que for o resto, por exemplo, razões de fórum íntimo do juiz, que não está prevista na lei, mas que pode comprometer o seu julgamento, deve ser arguída como incompatibilidade, tá? Então, é o resto. É meio que subsidiário o que é incompatibilidade. A gente não tem um rol previsto na lei, como a gente tem para suspeição e para impedimento. E aí a lei fala o seguinte, que as partes, as pessoas previstas na lei, que são juiz, MP, serventuário da justiça, intérprete e perito, eles têm o dever legal de declarar a incompatibilidade ou impedimento, abstendo-se de servir no processo. Então, o impedimento, ele tem um dever legal de arguir. Todas essas pessoas precisam arguir que eles não vão atuar. Ai, professora, mas se eles não fizerem de ofício, o que é feito? Aí é feito o procedimento da suspeição. Corre em autos apartados, uma exceção. Nos mesmos moldes da suspeição, vai acontecer também se for impedimento ou incompatibilidade, tá? Então, vai ser da mesma forma. Vai ocorrer da mesma forma o procedimento de exceção de suspeição. A decisão que não reconhece a incompatibilidade e o impedimento é irrecorrível. Irrecorrível que a gente fala não tem recurso que a lei aborda, não tem recurso previsto em lei. E aí é passível de habeas corpus, se estiver interferindo no direito à liberdade, ou mandado de segurança, como a gente viu nas outras exceções. Deixa eu ver se ficou mais alguma coisa. Não. Então, isso é sobre o que eu tenho para falar sobre incompatibilidade, impedimento, exceções. Se tiver ficado qualquer dúvida, vocês entram em contato. Eu agradeço a companhia nessa primeira aula. A gente volta para falar sobre provas na próxima aula. A gente tem muita matéria pela frente. E, gente, quem está estudando para delegado, realmente, matéria de provas, prisões, inquéritos, competências, sempre são as matérias mais importantes, né? Mas não deixem de lado as outras matérias. Teve concursos recentes que cobrou um pouco de recurso, de procedimento, e o pessoal, assim, se estapeou na prova. Foi muito mal na prova porque acabaram errando questões simples
que bastava vocês não terem deixado de lado o estudo ou a leitura dos artigos principais aí, entender qual que é a diferença dos recursos, dos procedimentos, que vocês conseguiriam resolver as questões. Agora, com relação a provas, prisões, inquérito, aí vocês vão ter que estudar mais profundo mesmo, jurisprudência, novidades, doutrina policial também é muito importante de focar nessa parte que a gente teve aí uma releitura do inquérito policial, e isso está sendo cobrado nos concursos para delegado, então aí vocês vão ter que estudar de forma mais profunda. Mas o que a gente viu aqui hoje, a leitura da lei são suficientes para vocês entenderem essa parte aí de exceção, de impedimento, de incompatibilidades e conseguir fazer a prova. Espero vocês na próxima aula. Um beijo e bons estudos!